dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é segunda-feira, 16 de abril, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Abrimos a semana falando sobre os trabalhos da Ordem dos Advogados do Brasil em Santos. Afinal, já são 85 anos de serviços prestados. Para tratar do tema, recebemos Danilo Pereira, diretor e secretário adjunto da OAB Santos. Doutor Danilo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Obrigado, bom dia, Nathalie. E também o presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, Cauê. Seja muito bem-vindo, doutor Cauê. Muito bom dia. Obrigado, bom dia. E a partir de agora você pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Doutor Danilo, ao longo desses 85 anos, a OAB tem procurado manter como palavra de ordem a inclusão. Da formação até os dias atuais, que balanço a gente pode fazer da evolução dos serviços prestados à comunidade? Olha, desde 1933, né, lá se vão 85 anos de trabalho desenvolvido pela OAB aqui na subseção de Santos. Né? Então, de 50 advogados que iniciaram aí essa subseção, hoje somos em 8 mil advogados. Né? Então, temos 72 comissões que praticamente atuam 1.000 advogados em torno dessas comissões. Então, nós temos diversos projetos de inclusão da sociedade, desde projetos de inclusão referente à saúde, projetos de inclusão referente a debates públicos. A OAB a gente chama de Casa da Cidadania, né? Onde se discute a democracia, onde se discute os direitos do cidadão e acesso à justiça. Então, nós temos, dentre tantos os projetos, talvez os que mais eu poderia citar, são os projetos de inclusão no que diz respeito ao cidadão jovem, né? O jovem cidadão. Nós temos um projeto OAB Vai à Escola, que ele é praticado e desenvolvido pelo jovem advogado recém-formado, através de um grupo que ele frequenta as escolas, frequenta a educação jovem para poder trazê-lo informação referente à cidadania, a informação referente a direitos, informação referente à eleição também, né, a participação popular. Isso é um projeto que é extremamente importante, trazer o debate. E ainda mais no momento em que o Brasil vive, né? Crucial. Que o país está passando, né? Estamos abrindo as portas aí do processo eleitoral propriamente dito, a própria, essa operação, a Lava Jato, em aspecto de âmbito nacional, ela deu um viés diferencial, né? E esse viés ele vai trazer repercussão nas próximas eleições, inclusive. Então, são esses debates que a gente traz, além de, claro, diversas comissões que atuam no âmbito do idoso, no âmbito da saúde, no âmbito de acesso de inclusão de minorias. Então, nós temos um trabalho muito pujante dentro do OAB nesse sentido. Dentro dessas comissões, a gente está aqui com o presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência e num mês muito especial, né? Abril é o mês dedicado à conscientização mundial sobre o autismo. De que maneira a comissão tem trabalhado o tema para conscientizar a comunidade? Porque quando a gente falava de autismo há 10 anos atrás, era como se a gente estivesse falando de um monstro desconhecido. Exatamente. E isso hoje, a gente percebe que é muito importante que as pessoas estejam conscientes de que o autista é uma pessoa como qualquer outra, com capacidades, inclusive aprimoradas como qualquer outro cidadão. Exatamente. O autista, todos têm que saber que o autista é uma pessoa. E como qualquer outra pessoa, ele tem as suas limitações. Todos nós temos. Ele tem dificuldade de conviver? Tem. Mas tendo o atendimento adequado, o tratamento adequado, ele consegue conviver. Então, ontem, eu estava até conversando aqui com o doutor Danilo, nós promovemos junto com uma série de parceiros uma sessão adaptada, uma sessão de cinema adaptada para eles. Que bacana. E tudo transcorreu muito bem. Foram quantas crianças? O público total eram de 104 pessoas, 105 pessoas dentro da sessão. Num domingo super chuvoso, num horário relativamente cedo, né? Começou às 11h40. Mas o importante é que as crianças estavam lá dentro e lá você tinha crianças com e sem autismo, com e sem deficiência. Todos participando do cinema. É isso que a sociedade tem que perceber. Como que a comissão tem trabalhado essa questão da integração? Porque o mais importante, além de esclarecer que eles são pessoas como qualquer outra, é a questão da integração, é de tirar essa criança do universo solitário. Porque muitas vezes, assim como na síndrome de Down houve uma evolução, eu acredito que o autismo esteja caminhando pela mesma estrada. As pessoas com deficiência, no modo geral, elas ficavam presas dentro de casa. Sim. A verdade é que as famílias e a sociedade não as acolhia bem. Sim. E hoje,
o nosso trabalho, e lógico não só nosso, mas a ideia é que essas pessoas venham a conviver, que a sociedade não simplesmente as aceite, mas que ajude a romper as barreiras que impedem esse convívio delas, seja qual for a barreira. Então, realmente, para a pessoa que tem, né, o transtorno do espectro autista, a maior dificuldade normalmente, claro que eles são únicos, né? Mas normalmente é essa interação social. Mas se você tiver um ambiente adequado e as pessoas sabendo das restrições que eles têm, ele consegue conviver muito bem. Muito bem, né? Muito bem. E muito bem. Seja na escola, seja no trabalho, seja onde for. E a comissão é só um exemplo dos serviços que são prestados muitas vezes gratuitos à população. Aliás, todos são gratuitos, né, vindos da OAB. Exato. Na OAB a gente não pode, não tem cobrança, contrapartida de prestação de serviço para a sociedade. Como eu disse agora há pouco, a gente chama a OAB de Casa da Cidadania, de um acesso à população aos serviços e também à informação. Então, temos a comissão do Cauê, que trabalha e desempenha um trabalho muito árduo, aí, levantando a bandeira do autismo. Nós temos a comissão do idoso também, que tem diversos aspectos referentes ao idoso, mas temos um exemplo também bem sucedido, que é pioneiro aqui também na OAB Santos, que é a chamada Oficina de Pais e Filhos, que nada mais é do que um projeto de conciliação, de relação interfamiliar. Então, alguns problemas familiares que desencadeiam diversas questões, como alienação parental. Alienação parental, isso é um grande problema, problema né, enorme, doutor? as crianças sofrem muito, os pais sofrem muito, às vezes uma discussão de pais se separando, quem sofre são as crianças, os filhos, né? E muitas vezes são usados como moeda de troca, inclusive, né, doutor? Que é um absurdo, mas e tem uma repercussão, uma consequência na vida dessas crianças, né? Então, a Oficina de Pais e Filhos é uma reunião mensal com uma especialista, a doutora Cláudia Mendes, que ela tem um currículo enorme, vasto sobre conciliação, e ela traz aí essa discussão à baila. E os pais com esse problema, pais, mães, padrasto, madrasto, com problemas desse aspecto familiar, vão lá e conseguem obter uma solução para aquele caso, né? E como que a OAB consegue ter o feedback desses trabalhos? Porque mais importante do que você fazer e prestar o serviço é você receber o retorno dele. Exato. A gente consegue ter um termômetro disso pela procura, pela demanda. Então, nós temos o próprio Poder Judiciário solicitando apoio, muitas vezes, em algumas demandas. E nós temos, por exemplo, o CADOG, né, que seria a Coordenadoria de Assistência Judiciária Gratuita, que é quando nós temos um grupo de advogados que são filiados aí ao município, né, através de um convênio, e esses advogados eles vão ingressando com ações em favor da sociedade, do munícipe santista, né? Então, tudo gratuito? Tudo gratuito. Claro, tem requisitos, tem que ser analisados, mas esse munícipe que está com algum problema, algum questionamento jurídico, ele vai no CADOG, ele procura lá o CADOG, e a gente verifica ao longo dos anos, né, dos meses, principalmente dos últimos meses, um aumento da procura, em razão da qualidade, em razão da estrutura e da qualidade do serviço de prestação de advocacia oferecido pelos advogados conveniados. Ao longo desses 85 anos, vocês percebem que a população tem se apropriado da OAB como Casa da Cidadania? Tem, acho que a população vê na OAB também uma forma de... um amigo na luta pela efetivação de seus direitos. Então, justamente para quem não tem condição de contratar uma advogada particular, ela sabe que, ou através do convênio com a Defensoria ou por meio do CADOG, ela pode contar com a OAB. E os eventos, quando são realizados, não são feitos só para advogados. Muitos eventos são abertos para a população em geral. Então, acho que ela encontra lá ela vê também como uma casa dela, não só dos advogados. Isso é muito importante, né, doutor? Demais. E pegando esse gancho do Cauê, veja, por exemplo, no aspecto referente aí a imigrantes, o problema do fechamento da imigrantes, da limitação. E a gente está com um trecho, para quem está saindo de casa, o trecho da Anchieta continua interditado por uma queda de barreira. E a gente estava falando justamente sobre isso aqui antes de entrar no ar, que é um absurdo a gente pagar por um serviço que a gente não recebe, né, efetivamente. Exato. E esse é um problema nosso, um problema que a OAB também abraçou. Tivemos dia 29 de maio do ano passado a primeira audiência pública efetiva sobre isso. Então foi lá dentro da casa da OAB. Tivemos lá parcerias, representantes da Ecovia, o chefe do PROCON aqui de Santos, o Rafael Quaresma. Tivemos vereadores participando dessa audiência pública que gerou, na verdade, uma outra audiência pública junto na Câmara de Vereadores, e hoje em dia nós temos um debate bem público sobre isso. Pouco tempo atrás, mais uma vez, a OAB foi solicitada no que diz respeito à violência próxima a campos universitários, e aí chamamos lá o responsável pela segurança municipal, o Delbel, chamamos o responsável aí pela Polícia Militar, tivemos alguns grupos de organizações dentro do OAB para questionar por que o implemento da violência. Agora também em maio, temos aí dia 18 de maio o combate à exploração sexual infantil. Tivemos aqui também questões referentes à exploração sexual infantil aqui em Santos, um aumento desse tipo de violência. Sim. E vamos ter lá um debate sobre isso, já preparando para uma audiência pública que vai ser na Câmara Municipal. Nós tivemos semana passada com a doutora Adriana Jandelli aqui no programa. Sim.
Ela é uma defensora desses direitos das crianças e do adolescente há mais de 20 anos e ela colocou justamente essa questão. Nós debatemos muito a questão da exploração sexual de crianças e adolescentes no centro da cidade. Exato. Né? Está tendo uma repercussão. Tivemos agora, no ano passado, tivemos uma menina morta. Esse ano, recentemente, mais uma criança que foi morta. Tem um suicídio aqui na cidade em razão de diversos problemas psicológicos sofridos em razão. E é um problema que não é específico, ele ataca toda a sociedade, né? Não só pela indignação, mas pela proximidade e o aumento da ocorrência. Por isso que dia 18 a gente vai fazer uma mesa de debates em Santos, chamando autoridades, e autoridades da área vão participar, já, mais uma vez, preparando, inclusive, para uma audiência pública que vai ocorrer na Câmara sobre esse assunto. E precisa debater mesmo a população. E o mais importante, quando a gente fala em audiência pública, muita gente acha que a audiência pública não resolve nada e não sai nada. Mas é a partir da audiência pública que a população se apropria do problema, né? Então, exatamente. Assim, é importante participar. que onde aparece o debate, tá? E a população participe e traz as reivindicações para que os órgãos públicos, a OAB, que ela é o fio condutor aí da voz da sociedade, ela possa atuar, inclusive. Isso é importante. Com relação ao autismo, Dr. Cauê, a OAB tem acompanhado a falta de mediadores na rede pública de Santos? Porque esse é um problema, nós mostramos também semana passada uma reportagem onde um casal, pai de gêmeos, os dois com autismo, ela ficou em pânico porque descobriu que o filho não teria o mediador e só depois que ela foi brigar, ela colocou o problema dela nas redes sociais, é que um município acabou atendendo a sua reivindicação. Como é que a OAB está acompanhando esse problema? Essa questão vem atormentando os pais e não é de hoje. E, infelizmente, não só com relação ao município, mas também nas escolas particulares. Então, como essa questão é um pouco subjetiva, às vezes a má-fé ou a falta de vontade acaba dificultando a implementação do professor mediador. Alguns entendem que ele deveria ser um mero cuidador, sem formação nenhuma pedagógica, mas... Nossa, não. Por incrível que pareça. Claro que assim, vai depender da deficiência que o... Do grau de autismo, né? E da deficiência. Que a pessoa apresenta. Então, pode ser que ele precise de alguém que carregue uma cadeira de rodas apenas. Mas quando a gente fala do autismo, ele precisa de uma intervenção, normalmente precisa de uma intervenção pedagógica. Claro que isso não é sempre que um aluno com autismo vai precisar de um mediador e os pais têm que entender que se não precisar, ótimo. Melhor ainda, que a gente quer independência e autonomia. Exatamente. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Normalmente eles precisam. Não é todo autista que tem deficiência intelectual. Então, se ele precisar de uma intervenção pedagógica ou de uma adaptação de material, adaptação curricular, ele tem esse direito. E o mediador é quem vai facilitar essa aplicação. E falta esse profissional, né? Falta na rede pública e na rede privada, a formação desse profissional, Falta a formação desse profissional. Então, você vê que não basta ele ser pedagogo. Sim. Ele precisa ter uma formação específica para isso. E ele precisa conhecer muito bem, se for para tratar do autismo especificamente, ele precisa conhecer muito bem o que é o transtorno do espectro autista. Senão, não tem inclusão. Então, tem exclusão, né? Exatamente. Tem exclusão. A matrícula não é inclusão. Sim. A matrícula é o primeiro passo para a inclusão escolar, mas ela não é o único. A OAB, inclusive, tem uma parceria com o Ministério Público, né, doutor? Temos uma parceria bem bacana com o Dr. Carmelo, que é promotor da infância, e graças a essa parceria a gente está conseguindo, né, por meio de, primeiro com um questionário, a gente enviou um questionário para algumas escolas particulares, para todas praticamente, vendo o que eles estavam fazendo com relação aos alunos com deficiência no modo geral, não só com autismo. E depois das respostas, a gente passou a ir visitar as escolas uma a uma, para ver se realmente a gente está conseguindo tirar a lei do papel, que essa é a grande dificuldade. E qual que tem sido a resposta? A resposta tem sido... a lei está saindo do papel? Timidamente? Timidamente. Infelizmente, a gente está engatinhando. Meu Deus. A gente vê boas escolas, do ponto de vista da inclusão, tentando incluir o aluno, mas quando a gente esbarra no ensino particular, normalmente é um investimento. Ele não vê aquilo como um investimento, às vezes ele vê como um custo. Ele não entende que se ele intervir o mais cedo, que seja necessário, lá na frente provavelmente o aluno vai precisar mais dessa mediação. Sim. Porque o objetivo, vamos deixar bem claro, quando você trabalha com autista, é que ele tenha independência. Exatamente. Né? O que todo pai sonha é que ele tenha independência e autonomia. Sim. Que o seu filho tenha independência e autonomia. E a escola tem assim, uma função primordial nessa parte da vida da criança. Então, você tem escolas aqui que estão acolhendo bem, que estão incluindo de verdade, e tem escolas que, por incrível que pareça, nenhum aluno procurou para a matrícula, o que é estranho.
porque são escolas assim que são referências, mas não tem aluno com deficiência matriculado lá. E quando, por exemplo, isso é constatado pela comissão da OAB, isso é levado ao Ministério Público, a escola, ela é chamada à sua responsabilidade? A gente vai questionando para saber o que está acontecendo. Então, mas é fundamental, principalmente quando envolve, né, a falsa inclusão, é fundamental a participação dos pais. Sim. Se o pai, eu sei que é difícil para o pai denunciar o filho quando o filho dele ainda está dentro da escola, porque ele acaba ficando com medo. Mas sem a denúncia, é muito difícil da gente conseguir constatar se ele está de fato, né, sendo incluído ou se essa inclusão é falsa. Então, se você pega às vezes você pega o material, você vê que tem uma resposta ali naquela avaliação que foi feita com o aluno. Mas será que teve auxílio externo? Então, o pai conhece seu filho. Até porque se o trabalho não for feito corretamente, o prejuízo é muito grande para a criança, por exemplo, que tem autismo. Ela vai se fechar cada vez mais no seu mundo, né? Exatamente. E a gente no Brasil começou a inclusão ao contrário, que a gente começou dando primeiro, né, vaga em trabalho, sendo que ele não tinha nenhuma condição de trabalhar. Então a gente acabou gerando maior preconceito. Sim. Precisa de verdade incluir nas escolas, capacitar para exercer a profissão, formar o cidadão, que é o principal, sim, mas capacitar para exercer a profissão e aí depois ele vai exercer uma profissão de forma adequada. O Dr. Carmelo também está muito atento a essa questão da exploração sexual das crianças, né? Sim, com certeza. A Vara da Infância e Juventude ela é muito ativa aqui em Santos, né? O próprio doutor Evandro, juiz titular da Vara da Infância e os conselhos tutelares, né? É fundamental o conselho tutelar para levar essas informações e levar esse pleito aí para o Ministério Público e para o Poder Judiciário. Mas, de fato, o doutor Carmelo ele é muito participativo, muito ativo nos debates e nas audiências que ocorrem sobre esse assunto. O que é conveniente, é muito bom, inclusive, para a OAB. Mais uma vez, como nós somos uma casa do povo, uma casa da cidadania, onde o debate é bem-vindo e é importante isso, o Ministério Público, de mãos dadas com a OAB, é fundamental até para trazer para a sociedade essa sensação de segurança e solução para esses problemas tão caros aqui na nossa sociedade. O Poder Público vê a OAB como uma parceira ou como eu não vou dizer uma adversária, sim, mas como a instituição, a entidade que está do outro lado? Na verdade, ao longo dos anos, esse foi um assunto um pouco que foi desmistificado. Se você verificar as pesquisas referentes a instituições que trazem segurança, instituições em que a sociedade acredita, a OAB está sempre entre os primeiros lugares. Se não está entre o segundo, o terceiro, ela fica lá no quarto lugar, no máximo, muito próxima de outras instituições, como, por exemplo, as militares, que também são muito aceitas e muito bem quistas pela sociedade. Então, isso acontecendo ao longo dos anos, essa popularização da OAB, esses argumentos que a OAB vem utilizando e a OAB nunca se escapou de falar. Aliás, só a título de exemplo, dando um exemplo até de certa forma recente, um pouco mais antigo, os dois impedimentos de presidente da República no Brasil, Fernando Collor e recentemente a ex-presidente Dilma Rousseff, a coisa não andou enquanto a OAB, através do Conselho Federal, não falou e deu seu apoio favorável ao impeachment. Então, é óbvio que muitas vezes a OAB ela tem que tocar em feridas. Óbvio que muitas vezes a OAB ela preza por parcerias com os poderes públicos, mas a OAB, a partidária que muitas vezes ela vai ter que agir contra o próprio poder público e se manifestar contra o próprio poder público. Para defender os direitos do cidadão. Da sociedade. A gente, veja, nós não temos uma bandeira e nós não temos um partido político, né? Talvez por isso a credibilidade. Exatamente, exatamente. E é necessária essa credibilidade, é necessária essa vocação apartidária, democrática, né? A nossa bandeira é a justiça, né? E o nosso partido é a democracia. Esse é o viés da OAB. Agora, se eventualmente temos que buscar parceria com o poder público, vamos buscar parceria com o poder público. É fundamental isso na nossa sociedade. Agora, se eventualmente temos que buscar no poder público a solução, e se não temos a solução no poder público, vamos buscar resolver aquele aspecto, nem que seja contra o próprio poder público instituído. Porque o que tem que ser respeitado é o direito do cidadão, sem dúvida nenhuma. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já. O Bom Dia Baixada está de volta e abrimos este bloco com uma dica bem bacana de palestra com foco na promoção da saúde. O melhor, tudo de graça. A consciência do agora é o tema da palestra que o professor e terapeuta ortomolecular Alexandre Quatso fará no próximo dia 24 deste mês, às 7h45 da noite, no Núcleo Mata Verde, na rua Júlio de Mesquita, 209, na Vila Matias, aqui em Santos. Entre os tópicos que serão abordados estão a ilusão de que sua mente, a doença mais desconhecida e a economia de conflitos e cura do corpo.
Mais informações pelo telefone 13 DDD 9 8101 1773. É de graça e é pela promoção da saúde. E voltamos com os nossos convidados. Participam do Bom Dia Baixada Danilo Pereira, diretor e secretário adjunto da OAB Santos, e Cauê Talarico, presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência. A partir de agora, neste segundo bloco, você pode seguir interagindo conosco pelo nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Quero abrir este bloco para abordar a questão da participação do jovem na política. Quando a doutora Adriana Giandelli esteve aqui, uma das questões que ficou evidenciada é que a gente está carente de líderes, né? Apesar de toda essa demonstração da Lava Jato, apesar de toda essa passagem a limpo da corrupção, parece que os nossos jovens ainda não se mostram engajados como líderes efetivos. Vocês sentem isso também? Olha, eu acredito particularmente que, como se disse, a Lava Jato, ela vai trazer um modelo diferenciado aqui no Brasil, referente a lideranças políticas, inclusive. Eu não penso que os líderes, né, o jovem líder, ele sumiu, não existe mais essa vocação de liderança. Eu acho que na política, na verdade, que é onde mais a gente tem uma visibilidade de liderança, eles se afastaram um pouquinho. Então, o jovem que tem essa vocação de líder, hoje em dia ele está num outro viés, ele está num viés privado, ele está buscando mais a parte de economia privada, sendo que foi desestimulado ao longo das últimas décadas em razão das políticas que são encaradas aqui no Brasil e que a Lava Jato está escancarando. Sim. Estou falando da corrupção propriamente dita. Então, isso afasta a liderança. O jovem, hoje em dia, raros são os jovens que querem falar sobre política ou têm interesse sua política. Mas dizia, talvez a Lava Jato, hoje em dia, ela seja uma forma de modificar isso e mostrar para o jovem que ele tem a participação, que ele deve ter participação e ele deve efetivamente comparecer nesses debates sociais. O bom, aquele que não participa desses debates sociais, ele deixa já, ele permite que o ruim, aquele que não tem interesse, compromisso social, ele permaneça no poder. Então, eu acredito que até a postura da sociedade, veja, se você fizer uma pergunta, talvez quem é a escalação do time de futebol no Brasil hoje, muitos não saibam, mas se perguntar quem é a presidente do STF, muitos vão saber falar das brigas do Gilmar Mendes com o Barroso lá no julgamento. Isso é uma postura, isso é a sociedade de massas, né? A mídia efetivamente trouxe essa implementação de trazer para a sociedade, inclusive um julgamento de um ex-presidente da República ao vivo pelo TRF4, lá na 4ª região, e recentemente o habeas corpus pelo STF, todos acompanhando assiduamente, como se fosse novela. Quando que a gente pensaria nisso há uma década atrás, há 20 anos atrás? Então, essa mudança de postura do debate político no Brasil, eu tenho certeza absoluta que vai trazer o jovem novamente para a política, a liderança política. O senhor acredita nisso também, doutor Cauê? Eu também acredito. Eu vejo o jovem participando um pouco mais, né, se apropriando um pouco mais dessas questões. Eu acho que realmente o fato da mídia ter trazido isso, né, a questão da Lava Jato, é muito difícil a gente perceber quando a gente está vivendo a história, a mudança no momento que ela está acontecendo. Mas até em sala de aula a gente percebe o jovem mais ativo nessa questão. Mais questionador? Mais questionador. Com mais vontade de participar da política, porque antigamente você via o jovem falando assim, eu não gosto de política, eu não gosto de discutir, não quer nem ouvir falar. E hoje não. Política, futebol e religião, cada um tem o seu, né? Antigamente era assim. É verdade. E hoje você vê ele, ao contrário, você vê ele querendo dar a opinião dele, ele tentando se apropriar cada vez mais do que vem acontecendo. Então, a minha expectativa é bem grande com relação a essas eleições que vem por aí. 7 de outubro vai ser um dia muito decisivo para o nosso país, né? Em todos os sentidos. Como a OAB pretende trabalhar essa consciência de que é importante que a comunidade, a sociedade civil como um todo, participe do processo político? Porque tem muita gente que está desacreditada, que colocou tudo no mesmo bolo, no mesmo pacote e diz que política... não vou me envolver, não tem ninguém que preste, não vou votar. Eu ouço muito isso. Eu não vou votar nessas eleições, eu não vou votar. Isso é muito preocupante. Preocupante, de fato. Mas a OAB, ela já tem projeto, não é um projeto para o futuro, né? A gente já vem fazendo uma conscientização política do jovem, principalmente o jovem, né? Que é o divisor de águas, inclusive nessa eleição. Provavelmente o voto do jovem vai ser o divisor de águas aí dessa eleição. Então, nós temos o projeto OAB Vai à Escola, que é um projeto, ele é instituído há vários anos já na OAB, mas que foi reativado novamente agora nessa nova gestão,
exatamente para trazer o advogado, aquele advogado recém-formado, através de um grupo que tem, obviamente, uma orientação, em que ele vai frequentar as escolas e ele vai proferir palestras de cidadania, direitos, obrigações e também aspectos referentes a eleições, a importância do voto. E você sabe, Natália, que o voto, o jovem, aliás, ele é um reflexo, inclusive, na família. Então, um jovem que assiste uma palestra, fala do interesse, da importância das eleições, do que muda na vida dele, né? Às vezes apertar um botão numa urna eletrônica, muda a vida dele, muda a vida dos pais dele, até inclusive do futuro dele. Então, quando a gente coloca esse tipo de situação numa escola e esse aluno, ele reflete para os seus pais essas questões, às vezes no almoço, às vezes no final de semana. Ele é multiplicador, amigos, né? Multiplicador de ideias. Multiplicador de ideias. Então, é um pequeno projeto, parece que é uma coisa muito insignificante, esse projeto OAB Vai à Escola, mas é um projeto que a gente já vai há alguns anos preparando o jovem. E não obstante isso, na própria OAB, a gente organiza palestras, congressos, inclusive na semana passada eu tive conversando com o presidente da Comissão de Direito Eleitoral, que com mais 2 outras comissões a gente já está elaborando os cursos referente a direito eleitoral, para o advogado e também palestras que visam orientar e conversar com a população sobre a importância do voto. Então, provavelmente, nas próximas 2 semanas já vamos ter isso aí já preparado e publicado para as eleições, ter esse debate antes das eleições. Né? Isso é ótimo. Vocês acreditam que, a gente está falando aqui que a população ela já se apropriou da OAB como Casa da Cidadania, mas a minha pergunta agora vai um pouquinho mais adiante, com relação à justiça. A justiça hoje está mais próxima do cidadão e mais igualitária ou esse ainda é um desafio? Acho que esse é sempre um desafio. Eu acho que ela precisa estar cada vez mais próxima do cidadão, poderia se aproximar mais. Então, a ideia de estar sempre distante, né, para manter a imparcialidade, eu acho que não... Claro que ela é necessária, a imparcialidade é sempre necessária, mas ela precisa estar mais próxima do cidadão. O cidadão precisa estar mais atento e entender com mais facilidade o que a justiça decide. É importante na democracia que as pessoas tenham consciência dos seus direitos e entendam por que as decisões pelo Poder Judiciário foram tomadas naquele sentido. Então, se ele não conhece as regras, não conhece as leis e não entende por que aquilo está sendo decidido daquela forma, ele tende a ou achar que não há justiça de fato, né? Ou ele tende a não cumprir simplesmente o ordenamento jurídico, né? Isso é péssimo para uma sociedade. É péssimo, é péssimo. A gente traz o caos, né? Exatamente. A gente beira o caos. Se ninguém seguir as leis, a gente beira o caus. O senhor acredita que a justiça esteja mais próxima e seja, de fato, mais justa? Olha, na verdade, como a gente disse agora há pouco, né? A internet, principalmente, foi essa geração de mudanças. Né? Nós tivemos já grandes revoluções no mundo, né? Agrícola, industrial... Estamos vivendo a 4ª industrial, né? Exato, que seria exatamente a comunicação, a internet, a digitalização, né? Que é uma revolução que não volta mais, né? Não tem como voltar atrás. Então, isso trouxe um acesso à população, cidadão de bem, que muitas vezes tinha o Poder Judiciário como blindado. Né? Sim. O Poder Judiciário sempre foi blindado, né? Se falava até numa caixa preta do Poder Judiciário. Exato. E hoje em dia nós temos aí... Pelo menos, no mínimo, nós temos aí a publicidade dos fatos. Hoje em dia o cidadão já critica, já vê o julgamento, já vê erros no Poder Judiciário. Essas discussões entre ministros da Corte Suprema, de certa forma, mostram... O próprio STF ficou muito em evidência, né? E essa evidência demonstrou para o cidadão, inclusive, os erros, os aspectos, os anseios políticos e interesses. Muitas vezes o cidadão começa a perceber que as coisas não são tão certas e as coisas precisam ter um amplo debate. Que a maior instância jurídica do nosso país estava ali montada sob interesses políticos, né? Interesses políticos. Então, isso é bem-vindo, né? Quer dizer, para onde o vento sopra que o barco vai rumando e não é bem por aí. Então, o cidadão, ele já tem esse aspecto, né? Esse aspecto de crítica referente ao Poder Judiciário e outros poderes, inclusive não só o Judiciário, mas o Executivo, o Legislativo. Então, eu penso particularmente que a internet, os meios de comunicação, fizeram-se uma abertura e uma aproximação do cidadão ao Poder Judiciário, exatamente para demonstrar que lá o poder público, aquele que está judicando um juiz, ou um vereador, ou um prefeito, ou um presidente da República, está exercendo as suas funções para a nossa sociedade. Então, podemos e devemos nós cobrar deles. Acho que isso foi a importância que teve dos últimos julgamentos, dos últimos fatos políticos que ocorreram no Brasil, mas também essa abertura da internet para a sociedade. A gente tem um grande problema no país, que é a superlotação do sistema carcerário, né? E parece que é uma situação que a gente sente que enxuga gelo, né? Que não está próxima de uma solução rápida, né?
A OAB, ela atua fortemente dentro desse problema, né? A gente, na verdade, eu tenho uma opinião bem crítica sobre o sistema carcerário, sobre a importância da ressocialização. Que hoje não acontece, Não acontece. A gente tem debate para os alunos em sala de aula, a gente tenta mostrar que, na verdade, o sistema carcerário brasileiro, a lei de execução penal, é uma lei ótima, uma lei de excelência no ponto de vista técnico, teórico. A prática é outra, a gente sabe. E o problema do sistema prisional, quando você acredita que deve impingir ao preso, ao reeducando, ao condenado uma sentença meramente dura, um cumprimento de uma pena dura, muitas vezes com rigores de tortura degradante, como alguns sustentam essa bandeira, você não está trazendo um benefício para a própria sociedade, porque no nosso país nós não temos penas de caráter perpétuo, não temos penas de morte. Então, a consequência é que o cidadão, foi condenado, sentenciado, tem uma pena, ele vai voltar para a nossa sociedade. Pior, hoje volta pior. Muito pior. É uma faculdade do crime, inclusive no que diz respeito à redução da maioridade penal. Sim. Quer dizer, reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos de idade, para trazer o menor para o sistema prisional, é antecipar a formação do criminoso. Do criminoso. É antecipar o PhD no crime. No crime, né? Perfeito. Doutor Cauê, voltando um pouquinho com relação à atuação da Comissão da Pessoa com Deficiência, como é que os pais hoje estão junto nessa luta? Porque muitas vezes, no passado, os pais tinham vergonha, gostavam de esconder os filhos. Hoje eles entendem a importância de não expor o seu filho, mas de lutar pelo direito deles? A participação é completamente diferente, né? Hoje os pais sabem, e na verdade tudo que se conquistou hoje eu vejo que é pela participação dos pais mesmo. Então, assim, as leis que a gente tem aqui no Brasil e as políticas públicas que estão implementadas, tudo acontece graças aos pais. Então, são os familiares, né, mas principalmente os pais, que acabam, né, abraçando a bandeira, indo cobrar o governante, indo cobrar até a gente aqui da OAB, com denúncias. Está sempre aberto para as denúncias, então sem os pais, sem a participação da família, nada vai sair do papel. É isso que eles têm que entender, que a participação deles é fundamental. Sem eles a comissão nem existe, né? Não existiria. Não existiria, né? E falo com toda a liberdade porque eu sou um deles, eu sou pai de um menino com autismo. Então, assim, eu me vejo também com essa obrigação de estar nessa luta, de estar brigando pela inclusão deles na sociedade. Então, eu vejo que se não houver participação de todos nós, todos juntos, porque também é muito comum quando a gente trata desses assuntos ligados à pessoa com deficiência, você vê pequenos grupos lutando separado. E é importantíssimo. A união, né? É importantíssima a união. Então, se todos... É assim, você não pode pensar, só como eu sou pai de um menino com autismo, então você não pode pensar só no autista. Você tem que pensar em todos. No síndrome de Down, no autista, no deficiente físico. Não pode ter exclusão na inclusão. Exato. Fica uma coisa sem sentido. Então, é preciso que todos caminhem juntos em busca de um ideal. Senão, a inclusão não vai acontecer. A gente não vive ainda em período de inclusão. Eu não vejo a nossa sociedade como inclusiva. E aí eu te pergunto, a gente tá vivendo a 4ª Revolução Industrial, a gente está numa velocidade de avanços tecnológicos e ainda parece que atrasado em assuntos que poderiam ser tão fáceis de solucionar. Como equilibrar essa situação? Porque a gente vive numa sociedade cada vez mais rápida e se a gente continuar acreditando que não é possível incluir ou que é muito difícil incluir, a marginalização dessas pessoas vai ser cada vez mais evidente. Cada vez mais evidente. Então, eu acho a internet, né, até concordando com o Dr. Danilo, ela veio para ajudar nessa difusão de informações. Então, hoje, os pais também estão cada vez mais antenados nos seus direitos. Precisa muito mais? Precisa, claro, cada vez mais. Mas eles estão ali sempre em busca. Infelizmente, falando da inclusão, na maioria dos aspectos eu vejo com a necessidade de, infelizmente no Brasil a gente acaba tendo que quase que judicializar tudo. Tudo depende do poder judiciário, infelizmente. A nossa esperança no longo prazo é justamente trabalhar nessa questão da educação, porque eu acho que você trabalhando a inclusão com criança e adolescente, ele é um difusor na família. A comissão ela vai para dentro das escolas para tentar desmistificar essa situação de que a criança ou o adolescente com deficiência ele é menos capaz do que o outro, que é dito normal? Exatamente. Até a terminologia hoje que é utilizada pela lei é equivocada.
Então, a lei trata aquele como a pessoa com deficiência intelectual como um incapaz. Sim. Ou a aposentadoria é por invalidez. Então, inválido é aquele que não serve para mais nada. Exato, exatamente. Não pode ser assim. Na verdade, ele tem uma limitação, mas se você romper as barreiras, e quem impõe essas barreiras é a sociedade, ele consegue participar com igualdade. Então, ele precisa de um tratamento diferenciado para que ele possa participar com igualdade e autonomia. Mas eliminando essas barreiras, seja arquitetônicas, para quem tem uma dificuldade de limitação física, mas seja atitudinal, se a barreira for o preconceito, você eliminando as barreiras, ele participa. Quantos anos tem seu filho? 6 anos. 6 anos. E ele é, certamente, desde pequenininho, incentivado e estimulado. Ele é uma criança normal? Ele é uma criança normal. Eu tenho 2 filhos e os 2 são especiais. Mas só que um tem deficiência e o outro não. Tá vendo, gente? A deficiência está nos olhos de quem vê, né, doutor? Com certeza. Quer dizer, tem que partir de dentro mesmo. Por isso que a gente fala, é importante, né? As comissões, a comissão do Cauê, as comissões do OAB, essa imersão social é fundamental. Esse debate é bem-vindo para a sociedade poder entender e implementar. E pedir ao poder público, se não conseguir, através de pedido de conciliação, judicializar os direitos que a Constituição já prevê e que não são respeitados. Né? O que a gente espera é que não precise judicializar tudo, né? Que a gente consiga e tenha os direitos respeitados, porque se está na lei, já diz, né? É para ser respeitado. Exatamente. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo, a gente volta em menos de 3 minutos, não saia daí. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Participam do Bom Dia Baixada Danilo Pereira, diretor e secretário adjunto da OAB Santos, e Cauê Talarico, presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência. Ainda dá tempo de você participar e interagir conosco pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, e pelos nossos demais canais digitais, que é o nosso Facebook, nossa fanpage no Facebook, nosso Instagram e o nosso Twitter. Eu queria dedicar esse último bloco para falar um pouquinho dos investimentos da qualificação do advogado. Assim como nós estamos vivendo uma época muito tecnológica, o mercado hoje certamente exige um advogado diferente. Qual é o perfil que o mercado exige? Hoje em dia, na verdade, antes da tecnologia, antes dos aspectos tecnológicos propriamente ditos, é importante um advogado que tenha um conhecimento, uma formação em conciliação. A gente já conversou aqui em outros blocos sobre isso. O Poder Judiciário, hoje em dia, para você judicializar, é caro. Por que é caro? Porque você tem um aspecto do pagamento de custas, despesas e honorário de um advogado, e aquela solução que você precisa hoje ainda não é curto prazo. Quando você fala em Poder Judiciário hoje em dia, são demandas que podem demorar anos. E na sociedade da urgência, na sociedade como a gente da internet, da revolução digital, você falar em anos para solucionar um problema não é bem-vindo. Então, quando você, antigamente, quando eu me formei, pela minha formação, um bom advogado era aquele advogado belicoso, que era aquele advogado que judicializava, aquele advogado duro, que não permitia a conciliação. Antigamente, esse era o viés da nossa formação, era o advogado bom, era aquele duro. Hoje em dia, não. A formação que a gente dá para os alunos e as conversas e os estudos indicam que quanto menos judicializar os problemas, melhor. Porque você vai ter uma garantia de resolver a curto prazo e eliminar aquele assunto e não vivenciar aquele assunto. E, além disso, você não vai ter o custo que é um processo. Muito alto. Então, assim, a capacitação de um bom advogado hoje é meios, estratégias de evitar a judicialização. Muitas vezes o cliente até chega no seu escritório imbuído de uma judicialização, um revanchismo, uma guerra propriamente dita. E cabe ao advogado saber pontuar e muitas vezes conversar através de meios não judicializantes, através de outras perspectivas de acordo, para tentar eliminar aquele assunto. Sai mais barato, resolve de forma mais fácil e ficam muito todos mais rápido. Muito mais rápido. Agora, esse é o primeiro aspecto. Agora, claro que hoje os meios digitais, eles não permitem um advogado que ele seja analfabeto digital, desconhecedor. Não pode. Não há mais essa possibilidade. Não. Então, você tem hoje aplicativos, você tem hoje dispositivos, instrumentos tecnológicos que te permitem distribuir uma ação, um habeas corpus, por exemplo, no STF, no teu escritório. Documentos digitais, você não precisa mais ir até Brasília ou um escritório de apoio em Brasília, como era até há pouquíssimos anos atrás. Então, você tem que conhecer de instrumentos, você tem, vamos dizer assim, é um instrumento de trabalho, nosso computador, a internet, tão importante
que vai servir para a gente poder judicializar, para a gente poder pesquisar e trazer para o cliente o melhor, né? Então, e a conciliação tem crescido na opinião de vocês, na visão de vocês? Sim, tem os meios, a própria lei, na verdade, hoje em dia, o Poder Legislativo eles tem cada vez mais confeccionando leis que visam exatamente a conciliação. Inclusive agora a polêmica da alteração da CLT, do seu trabalho, que existe conciliação, e uma série de outros tópicos. Mas vejam, independentemente de ter a lei ou não, cabe de fato ao advogado propor para o cliente a conciliação como uma estratégia até de uma melhor garantia, de uma satisfação melhor do cliente para resolver. Hoje em dia você segurar um processo, você deixar um processo por anos, às vezes décadas, tem processos que passam por uma década. Quer dizer, a situação já mudou, o cliente já é outro, a vida já é outra, já andou e ele ainda discutindo aquele assunto de uma década atrás. Isso não é produtivo, né? Na verdade, o bom advogado é aquele que hoje consegue fazer a abertura do diálogo, né? É aquele que resolve os anseios do cliente. Não precisa necessariamente ser por conflito. Eu acho que até o sentimento do cliente, quando a coisa se resolve, e aí a conciliação é boa para as duas partes, porque os dois saem satisfeitos. É isso que o advogado tem que entender. Que o combate, às vezes, é inevitável, mas você evitar o combate, você deixa o seu cliente mais satisfeito, assim como o outro colega também sai os dois sem desgaste, né? Exatamente. Evitar o desgaste. Exatamente. O conflito não é bom para ninguém, não é bom para nenhuma das partes, nem mesmo para o judiciário, porque você vê o judiciário cada vez mais lotado de processos. Aliás, essa questão do judiciário é uma questão que precisa estar sempre em discussão, né? Essa superlotação do sistema judiciário. Não tem o que fazer, mas na verdade também tem um outro viés, temos que pensar por outro lado, né? Mais uma vez, essa revolução tecnológica implementou para a sociedade o conhecimento dos seus direitos. Sim. 20, 30 anos atrás, você não tinha acesso aos direitos. O cidadão de bem, muitas vezes, era impingido a algo que era contrário à lei, ele não sabia, ou ele tinha medo. Então, se você tem hoje uma demanda em massa, uma quantidade de processos muito grandes, por um outro lado, também é bem-vindo, porque é o conhecimento da sociedade de acesso aos seus direitos e a judicialização ao longo dessas últimas 2 décadas, ela se deu exatamente pelo conhecimento dos seus direitos. Claro, muitas coisas que são objeto de discussão no Poder Judiciário poderiam ter sido evitadas através de uma conciliação, uma conversa. Sim. E aí a implementação do advogado conciliador, como gestor até do cliente, do direito do cliente, para evitar uma demanda morosa, né? Como advogado inscrito, ele é estimulado pela OAB a se qualificar dentro desse novo cenário? Olha, nós temos na OAB, praticamente, esse é um viés importante da OAB, né? Veja, claro que a OAB ela é uma instituição pública, não é corporativista propriamente dito, mas nós temos que ter o viés de proteção do advogado, em especial da sua formação, da sua qualificação técnica. Porque ele que vai defender a sociedade. Até porque nos cai, né, cai nas mãos do advogado o interesse alheio. Nós defendemos em nome próprio o interesse alheio. Então você tem que estar qualificado para não prejudicar o direito de um cliente. Então, nós tivemos aí ao longo de 1 ano e meio 116 cursos no OAB. Se você fizer um cálculo aí, dá mais ou menos uma média aí de, por mês, 6 cursos. 6 cursos de qualificação de todas as áreas. Então você tem área penal, você tem área civil, área de direito administrativo, além dos cursos que já estão agendados no auditório. Tudo gratuito lá para o advogado. Então, quer dizer, por semana... A procura vem cada vez, claro, não é ainda o que a gente não é ainda o que a gente espera, a gente quer mais. O nosso auditório lá na nossa casa cabe em 160 pessoas. Muitas vezes fica aquém, mas já tivemos cursos, a gente tivemos que alugar ainda equipamentos eletrônicos para passar a mesma palestra no auditório, num outro local. Então isso a gente fica muito feliz com isso. Claro. Então nós temos a capacitação do advogado, não só dos cursos, da técnica, mas também para esse meio digital. Nós temos salas de apoio, nós temos hoje o escritório compartilhado. Então, o advogado, muitas vezes, que não tem um escritório, está no começo da carreira, ele tem a possibilidade de agendar com o seu cliente com uma estrutura, com uma mesa, uma sala de reuniões, ele tem tecnologia, ele tem banda larga e computadores para poder peticionar. Então, quer dizer, nós temos uma forma de trabalhar a capacitação do advogado exatamente para adequá-lo a esse viés do advogado, da sociedade da urgência, da necessidade de equipamentos, da necessidade de meios para ele poder peticionar em favor do seu cliente. E essa estrutura que é dada ao advogado recém-formado, porque é assim que se forma, eu acho que as principais dificuldades estão no início. Quando você dá toda essa estrutura, fica mais fácil deslanchar na carreira, né? Com certeza. Tendo todo o apoio, fica bem mais fácil. E como, né, a sociedade vem mudando, a advocacia também vem mudando, talvez no futuro, né, não tenham mais tantos escritórios.
porque o processo é eletrônico, a pessoa pode, né, trabalhar de qualquer casa lugar, né? E atende o cliente dele num desses escritórios compartilhados. Compartilhados, sem dúvida nenhuma. Para a gente encerrar o nosso bate-papo, eu queria que vocês esclarecessem como é a questão da publicidade na carreira do advogado. A gente sabe que a informação é a principal ferramenta para levar ao cidadão os seus direitos, os seus deveres, a conscientização. Mas, na carreira do advogado, existem algumas restrições, né? Quando a gente fala de publicidade. No Brasil exige-se, né? Nós temos o nosso Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma lei federal, nós temos o nosso Código de Ética e Disciplina, que nós somos vinculados, obrigados a respeitar. Na verdade, no Brasil, a advocacia ela não tem o caráter e o aspecto mercantilista. Não é um comércio a advocacia, até porque, como dissemos no comecinho, logo no primeiro bloco, na verdade o interesse, a bandeira da OAB é a democracia, são os direitos, a justiça da população, né? Esse é o primordial da OAB. Então você não pode usar a estrutura da OAB, você não pode usar a tua carteira da OAB como um aspecto mercantilista, para fazer justiça, buscar direitos suscitados. Então, nós nos vergamos ao nosso código de ética, não podemos fazer uma publicidade, uma propaganda ostensiva, você não vê na televisão uma propaganda no escritório, e temos que agir com moderação. Então, essa moderação, ela se dá, claro, você tem o direito de fazer a publicidade do teu endereço, do teu nome, da tua OAB, mas você não pode, eventualmente, ter um aspecto mercantilista. Fazer disso moeda de troca. Moeda de troca. Então, por exemplo, programas como ocorre nos Estados Unidos, que já é outro viés. Você tem programas em que, no intervalo do programa, você tem lá a publicidade de 30 segundos num escritório, como uma empresa. Então, por enquanto, hoje no Brasil, nós não temos essa publicidade e a moderação é uma exigência na publicidade do advogado. Na avaliação de vocês, essa não publicização e essa moderação, elas no Brasil é melhor que seja assim por enquanto? Eu acho que sim. A nossa profissão é uma profissão baseada na confiança. Então, quando você traz a publicidade, a pessoa acaba procurando um advogado que ela não conhece. Sim. E, eventualmente, pode ter problemas com relação a isso. Então, a limitação é justamente por causa disso, dessa relação de confiança entre cliente e advogado. Ainda se dá muito por indicação? Ainda se dá essa muito relação por indicação. De eu vou procurar o doutor Cauê porque Porque eu me dei bem anteriormente com ele, né? Saí feliz com o serviço por ele prestado. Então, procura esse advogado, eu gostei muito dele. Ou então a indicação entre colegas, né? Falou, eu não atuo nessa área, mas procura esse colega aqui que ele é muito bom. Então, na confiança do advogado, indicando outro advogado também, isso funciona muito bem. Essa é a melhor relação, né? A de confiança, doutor. É claro. Não, e outra coisa, a problemática talvez, e essa discussão se insere dentro da OAB. É claro que há uma corrente da OAB dizendo que deve haver uma publicidade, mas o problema é que grandes bancas com poder aquisitivo conseguiriam fazer a publicidade. E aquele advogado, muitas vezes no começo da carreira, que não tem aquele poder aquisitivo, ficaria relegado ali a não ser conhecido. Então haveria essa diferença. Disparidade. Né? E isso é perigoso. Para a população em geral, queria contratar efetivamente aquele que é o advogado que se vale da publicidade e não do seu serviço propriamente dito. Da sua carreira, da sua competência, do seu dom, né? Exatamente. Seu dom. Perfeito. O nosso programa, infelizmente, chegou ao fim. Doutor Danilo, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Em meu nome, em nome do Bom Dia Baixada, parabenizo os 85 anos da OAB. Eu já disse aqui mais de uma vez, minha mãe é advogada, eu cresci no meio de advogados e eu tenho um grande respeito pela classe, porque eu acredito que de verdade é o representante e deve ser o representante da justiça do povo. Muito obrigado pela tua participação. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Doutor Cauê, muito obrigado pela tua participação, parabéns pela tua atuação frente à Comissão da Pessoa com Deficiência, porque deficiência está nos olhos de quem vê. Eu particularmente acredito nisso. Eu que agradeço a oportunidade, né, e trazer aqui assuntos tão importantes para serem discutidos e passar um pouquinho de conhecimento para o pessoal. Tenham sempre aqui no Bom Dia Baixada um espaço. Obrigado. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook e nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã.